Bom dia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora. Bom dia, São José. Bom dia a todos os santos anjos do céu. Bom dia a todos do purgatório. Bom dia para você também. Deus te abençoe. Nós estamos mais uma vez nesse encontro com a palavra de Deus que nos cura e nos ressuscita. Hoje nós vamos meditar as leituras que se encontram no 13º domingo do tempo comum, ano B. Vejam bem, irmãos, Deus criou a humanidade com uma natureza divina, mas houve uma rejeição a Deus a partir de Satanás, e a partir daí a humanidade passou a nascer com uma natureza, carnal. As leituras de hoje vai nos chamar a atenção que nós precisamos nascer de novo para podermos assim nascermos com uma natureza divina, com a natureza do Espírito Santo. Porque uma natureza do Espírito Santo está preparada para fazer a vontade de Deus o Pai e de Deus o Filho. A nossa primeira leitura de hoje, que é a sabedoria de Salomão, capítulo 1, versículo 13 e 15, e capítulo 2, versículo 23 e 24, sabedoria de Salomão, isto é, sabedoria de Jesus, que o Espírito Santo deu para Salomão. E todas aquelas pessoas que nasceram de novo da natureza divina de Deus, nascer de novo do Espírito Santo, recebe esta sabedoria dada pelo Espírito Santo, a sabedoria de Jesus. Qual é a sabedoria de Jesus? É curar e ressuscitar as pessoas que vivenciam a vida em uma condição de morte. Veja bem, na primeira leitura, versículo 13, Deus diz que não foi Ele que fez a morte e nem tem prazer com a morte. No capítulo 2, versículo 23, diz que Deus criou o homem para a imortalidade e criou a sua imagem com a natureza divina. Por isso que nós temos que voltar a nascer de novo para ter uma natureza divina. Por quê? Porque no capítulo 2, versículo 24, aí vai dizer que a morte nasceu por inveja do diabo. E foi pela inveja do diabo, inveja de Deus, que a morte entrou no mundo. E vai dizer que aqueles que experimentam esta morte e que nele permanecer são aquelas pessoas que não querem saber do nascimento divino, do nascimento espiritual. São aquelas pessoas que vão vivenciar a sua vida impuro, cheio de hemorragia, de pecados, como vai falar da mulher do Evangelho, nesse Evangelho de hoje. O salmista vai dizer que ele entendeu muito bem esta palavra. A fé dele ao ouvir a palavra de Deus é tão grande que ele já enxergou Jesus Cristo lá na frente. E ele vai dizer assim, que é o nosso salmo de hoje, Salmo 29. Vai dizer assim: Jesus, o Senhor tirou a minha alma dos abismos. O salmista já está sendo grato a Jesus, grato a Deus o Pai, por ter enviado Jesus da terra, por ter enviado o Espírito Santo aqui na terra, para tirar as almas e os espíritos nossos do abismo da impureza, do abismo da hemorragia do pecado.
O salmista vai dizer: hei de louvar ao Senhor eternamente. Aqui é uma gratidão, mais uma vez falando, do salmista a Deus, que nós também precisamos fazer, ser grato a Deus por ter enviado Jesus, ser grato a Deus Pai, por ter enviado Jesus e o Espírito Santo para tirar o nosso espírito do abismo e colocar todos nós no colo de Deus Pai, cheio de graça e santidade, curado e ressuscitado. O que nós aprendemos mais ainda com o salmista é que Deus nos dá uma missão de permanecer eternamente louvando a Deus com a nossa vida. A segunda leitura, que é a segunda de Coríntios, capítulo 8, versículos 7 e 15. No versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: procurai ser abundantemente nesta obra generosa. Com os olhos espirituais nós entendemos de que, com a força recebida de Jesus, pela sua palavra, pelos sacramentos, nós, ao chegarmos no colo de Deus, na graça e na santidade, curado e ressuscitado, que nós seja generoso e ajude a Jesus, isto é, fazendo a vez de Jesus, levando esta força que saiu de Jesus, que passa por nós, que nós leve esta força que cura e ressuscita para aqueles que ainda não têm esta força de Jesus. O Evangelho é o de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 ao 43. Aí vai nos dizer o Evangelho, falar de uma mulher que há 12 anos sofria com sangramento, sofria de hemorragia. Nós sabemos que essa mulher, ela com esta doença, olhando para o lado espiritual, ela representa uma pessoa que vivia longe de Deus por causa desta doença do pecado. Ela estava contaminada de pecados. Mas também esta mulher, ela representa a igreja daqueles que era tido como os eleitos de Deus, uma igreja que distanciou-se de Deus o Pai e que também vivia esta hemorragia de pecados, vivia no erro e que não curava e não ressuscitava, não salvava ninguém. Mas esta mulher que fazia parte desta igreja, ela ouve falar de Jesus e nasce dentro dela uma fé imensa, uma força imensa, que ela cria coragem e abandona esta igreja que não curava e não salvava, porque diz ela que ficou 12 anos lutando contra essa doença, já tinha gastado o seu dinheiro todinho com remédios e médicos e nada o curou. Mas agora ela, ao ouvir a palavra de Deus, esta igreja representada por esta mulher que estava impura, resolve levar a sua impureza para Jesus, porque o Espírito Santo tocando nela, ela recebeu esta informação do Espírito Santo que ela jogasse a sua hemorragia, que jogasse a sua impureza em Jesus, que Jesus não ia ficar impuro. Na verdade, Jesus ia purificar ela. E assim ela o fez. Foi até Jesus e o tocou. Recebeu a força de Jesus. Jesus diz: saiu uma força de mim. Ali tinha muitas pessoas tocando em Jesus, mas não saía força nenhuma.
que são aquelas pessoas que estão na igreja, barrou em Jesus, mas não o toca. Por quê? Porque são pessoas que não se convertem, vai para a igreja, barrou em Jesus, mas pelo motivo de não se converter, levar a sua vida do mesmo jeito dos pagãos, daqueles que vivem em pecado, não é tocado, não sai a força de Jesus. Essa mulher representa aqueles que realmente mudam de vida. Tanto é que esta mulher, diz a palavra aí no Evangelho, que esta mulher contou toda a verdade a Jesus. Isto é, esta mulher confessou todos os seus pecados a Jesus. E Jesus diz: você é minha filha. Porque ela não era uma filha, ela era tida como a rejeitada, sem valor nenhum. Jesus diz: você é minha filha, você está curada, permanece, vai e permanece curada. Esta mulher representa aquela pessoa que toma a sua própria iniciativa e vai em busca de Jesus, só por ouvir a palavra de Jesus, através de pessoas que pregam a palavra de Jesus, assim como eu estou aqui nesse momento pregando essa palavra para você. Ela ouviu a palavra, por isso que é importante ouvir a palavra, e foi curada, recebeu a força de Jesus. Aí nós vamos ver que vai ter Jairo, que em primeiro momento ele representa uma pessoa que intercede. Em primeiro momento ele representa uma pessoa que já é uma pessoa curada, já é uma pessoa ressuscitada, fazia parte também do mesmo lugar desta mulher, mas ele também se levanta contra o mundo do pecado, se levanta contra aquela igreja que não cura e que não salva, e ao ouvir de Jesus, enxerga em Jesus uma igreja santa, purificada e ressuscitada, e pede a esta igreja na pessoa de Jesus: vai até a minha casa, pôr a mão numa pessoa morta, também ficava impura. Jairo também acreditou que Jesus, ao pôr a mão na sua filha, ele não ficava impuro. Na verdade, ele curava, tirava a impureza da morte da sua filha e o ressuscitava. Jairo também vai representar, junto com a sua filha, vai representar os 12 apóstolos, que também Jesus vai ensinar para os apóstolos: vocês vão ser esta igreja que cura, essa igreja que ressuscita. Vocês não vão ser aquela igreja que não cura e não ressuscita. Todos nós, tocados por esta igreja, que é a força de Jesus, vamos ter condições de ser curado, vamos ter condições de ressuscitar. Jairo é um intercessor. Ele intercede a Deus. Nós devemos ser esse Jairo também, ser um intercessor, pedir a Jesus sua força, receber esta força e levar esta força para os que ainda precisam ser curados e ressuscitados. A alegria e a felicidade de Jesus é ver um filho lutando divinamente contra o pecado. Seguir a Jesus é ser um ressuscitado para ressuscitar. Uma pessoa ressuscitada vê o pecado antes com os olhos do Espírito Santo e o derrota com o poder da palavra de Jesus. Quem reza e ouve a palavra de Deus todos os dias já tem a iluminação do Espírito Santo, tem a iluminação do Espírito da ressurreição, tem a blindagem e a graça da santidade contra o pecado. Como saber que uma pessoa já vive como que um ressuscitado? Quando recebemos a força que saiu de Jesus, a força que saiu da sua
a força que saiu de Jesus na sua boca, que só sai louvor. Nós precisamos, para provar que somos um ressuscitado, precisamos ser um louvor a partir da nossa boca, ser um louvor para Deus a partir da nossa roupa e da nossa boca, ser um louvor para Deus com o nosso corpo, ser um louvor para Deus com a nossa alma, ser um louvor para Deus com o nosso espírito. Um grande abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar seu like e se inscreva, porque esse canal está a serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que cura e ressuscita. E faça aí o seu comentário, porque se você fizer o seu comentário, nós vamos conversar como duas pessoas que estão procurando a cura e a ressurreição. Faça o seu comentário, que eu ficarei muito feliz em te responder. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.